Olá, querido, graça e paz. Então, estamos começando hoje aqui o nosso curso bíblico de doutrinas bíblicas. O que nós vamos fazer é explicar uma doutrina bíblica a cada vídeo. Uma doutrina a cada vídeo. 7 minutos de vídeo, você vai aprendendo uma doutrina por cada vídeo. Muito importante. Então, hoje, nós começamos nos perguntando por que ensinarmos doutrina? O que quer dizer doutrina? Vamos falar sobre a doutrina bíblica, doutrina cristã, doutrina de Cristo. Vamos aprender na Bíblia. Então, para começar, eu quero te dizer que lá no início da história da igreja, o apóstolo João já enfrentava um problema contra a falsa doutrina. Lá no início já começou esses problemas de falsos ensinos, falsas doutrinas. Qual era o problema de João especificamente? Havia uma seita que dos gnósticos, do gnosticismo, que vinha desde os filósofos, desde Platão. Qual que era a ideia desse pessoal? É chamado de dualismo, de dicotomia, que divide em dois tudo. O bem e o mal, o bem e o mal, o bem contra o mal contra o bem. O Platão dizia que tudo que é espírito é bom e tudo que é matéria é má, é ruim. Enfim, a doutrina do gnosticismo vai se desenvolver na cabeça das pessoas. Então, o espírito é bom, matéria é ruim. Aí, o que aconteceu? As pessoas que tinham essa doutrina, esse ensino, começaram a se converter para o cristianismo. E aí, espera aí, mas Cristo veio em carne. Não, 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 não pode ser, porque a carne é ruim. Não, não, Cristo não veio em carne. Não, como não? Jesus morreu na cruz como? Morreu no Espírito? Jesus comeu, passou fome, teve sede, enfim. É um absurdo essa doutrina, mas aí as pessoas começaram a dizer: não, não, Jesus não veio em carne. Aí olha o que o apóstolo João diz na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Muitos falsos profetas, cuidado, provem os espíritos, ele está falando. Olha no versículo 2. Porque todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus, pelo contrário, esse é o espírito do anticristo. Então era muito grave, porque olha, tem que confessar que Jesus vem em carne. Esse negócio de confessar que Jesus não veio em carne não é de Deus, isso é do anticristo. O anticristo já estava agindo lá com o quê? Com falsas doutrinas. Meu Deus. Olha o que diz na outra carta, na carta de 2 João, versículo 7. Os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Não confessam Jesus vindo em carne. Que absurdo é esse? Esse pessoal é do engano. Olha o que ele fala. Assim é o enganador e o anticristo. No versículo 9, ele vai dizer: todo aquele que ultrapassa doutrina de Cristo, e não permanece nela, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem o Pai e tem o Filho. Olha o que ele diz no 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina de Cristo, não recebam ele em casa. O João estava desesperado com a falsa doutrina entrando dentro da igreja. E então ele está dizendo, tem que ter a doutrina de Cristo. Se você tem a doutrina de Cristo, você tem o Pai. Então, é isso que nós vamos falar no estudo. Doutrinas de Cristo. Colossenses 2:22. Olha o que ele vai dizer. No 20 ele vai dizer assim, como se vivessem no mundo, como que vocês estão vivendo no mundo, se sujeitando a ordenanças. E no 22 vai dizer, segundo preceitos e doutrinas de homens. Como que vocês, sendo cristãos, estão se sujeitando a doutrinas de homens? Então tem um outro problema aí que é ensinos de homens, doutrinas, ensinos de homens. E nós não podemos seguir ensinos de homens. Nós precisamos seguir o ensino bíblico, doutrina bíblica. E, meu irmão, tem muita confusão aí, viu? Então, em Marcos 7,7, Jesus Cristo fala: em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Então, os religiosos ensinavam doutrinas que eram mandamentos, preceitos de homens. E Jesus denuncia isso: estão me adorando em vão, obedecendo doutrinas, ensinos que não são de Deus. Meu Deus, como é sério, né? Aprendemos as doutrinas bíblicas. Efésios 4,14. Para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, ao redor, por todo o vento de doutrina. Leva para lá o meninão. Leva para lá o meninão. Menino que não conhece doutrina bíblica. Então,
pela artimanha dos homens que pela astúcia induzem ao erro. Então, aquele que não conhece a doutrina bíblica, ele é induzido ao erro. É muito grave. Olha o que diz 1 Timóteo 4,1, é muito forte. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, sem saber, nos últimos tempos as pessoas vão estar obedecendo a doutrinas de demônios. Então, vai haver uma apostasia, muitos apostatarão da fé. Por quê? Porque vão ser enganados por espíritos enganadores. E, meu irmão, nós estamos enfrentando isso nos dias de hoje mais do que nunca antes na história. É muito vento de doutrina e por isso nós precisamos firmar as doutrinas bíblicas de Cristo. Olha o que diz 2 Timóteo 4,3. Não vai chegar um tempo que não vão suportar a sã doutrina. Então é a sã doutrina que nós queremos ensinar aqui nas próximas aulas. E por fim, último versículo, Tito 2,1. Tu, porém, fala o que convém, o Tito, o apóstolo Paulo está dizendo, fala o que convém à sã doutrina. Nós precisamos falar o que convém à sã doutrina. Então eu perguntaria, por exemplo, questões doutrinárias, que são muito importantes, da fé cristã. Por que Deus nos fez? Deus nos fez e nos deixou aqui e foi embora, que é uma doutrina enganosa que dizem, né? Deus foi embora, né? Do deísmo. Então, só vai para o céu quem é bonzinho e quem é mau vai para o inferno, é assim que funciona? Ou nós somos salvos pela graça? Ah, mas espera aí, se nós somos salvos pela graça, então se a gente pecar, não tem problema, porque a gente vai ser salvo pela graça e se eu pecar, não tem problema nenhum. Eu vou continuar sendo salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre? Ou eu posso perder a minha salvação? Ou é impossível que eu perca a salvação? Mesmo que eu me desvie e me afaste da igreja. Aliás, o que eu preciso para ser salvo? O que a doutrina bíblica me diz? Então, se eu me converti e me batizei, já sou salvo para sempre? É só isso? Ou eu preciso continuar? E como que é isso? O que eu preciso fazer então? Eu preciso fazer alguma coisa? Então, a gente precisa aprender doutrina bíblica porque tem muita confusão. A gente pode ter a certeza da salvação, ou a gente tem que ficar com dúvida. Ah, não sei se eu sou salvo. Ah, eu acho que eu sou. Ah, e como que é isso? Se eu tiver certeza da salvação, eu sou uma pessoa muito arrogante, eu tenho que ser humilde e dizer, não, eu não tenho certeza. Nós precisamos aprender doutrinas bíblicas. E são estas questões que são respondidas pelo estudo bíblico, da doutrina bíblica. É o que nós vamos falar, então, nas próximas aulas. Amém, querido? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o arrependimento, uma doutrina bíblica muito importante para nós conhecermos. Deus te abençoe. Até a próxima.